A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os servos e servas do Senhor, amantes da palavra do dia, amantes da palavra de Deus. O Senhor seja convosco. Estarei lendo Isaías 10, alguns versículos, que diz assim, no verso 21, os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Porque assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habita em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Orede, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos passar um pouco para frente, que diz assim no verso 33. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Louvado seja Deus, né? Mas vamos ler só até aqui, porque depois já entra em outros assuntos. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós vemos que todas as manhãs o Senhor traz uma palavra para nós de encorajamento, ainda que seja de exortação, mas é uma palavra maravilhosa, a qual Ele nunca vai exortar uma pessoa para o mal, sempre Ele corrige a pessoa para que a pessoa se endireite, né, e viva. Glória a Deus. Nós vemos aí rumores de guerras e tantas outras coisas que está acontecendo no mundo, que na verdade nós estamos acostumados com paz, e quando há uma guerra, a gente acha que o mundo está acabando. E antes era pior. Antes era muito pior. Antes o povo guerreava muito mesmo. Direto. É difícil ter um rei aqui na Bíblia registrado que não guerreou. Muito difícil. Era guerra, guerra e guerra. Meu Deus. Vai saber quantos registros de guerras. Sempre teve. Desde o início, sempre teve. Até eu estava meditando, né? A gente vê sempre o lado bom dos acontecimentos lá no deserto com Israel, que Deus mandou maná, mandou água e tal, mas tinha guerras. Eu não sabia, quer dizer, eu não meditava. Às vezes a gente lê, passa por cima, não medita, não presta atenção. Mas eles guerreavam até no deserto, meu Deus. Eu estava porque assim, a gente presta atenção, como eu disse, na virtude, nas obras gloriosas, da qual Moisés
Quando ele estava com as suas mãos levantadas, Israel ganhava a guerra. E quando ele cansava os seus braços, Israel perdia a guerra. Então quer dizer que tinha guerra ali. Olha só, não? Sempre houve guerras. Então, hoje, como a gente ainda não viu na nossa vida, né? A gente nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, então a gente não presenciou essas coisas. Então, às vezes, a gente fica espantado, nossos filhos também, mas sempre teve esses problemas, né? E aqui nós vemos que Deus, o próprio Deus, suscita guerras para que o povo venha ser corrigido. Olha lá, porque está determinada uma destruição, executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu que habita em Sião, que habita em Jerusalém, né? Quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, daqui a pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Está vendo? Então o Senhor, Ele suscita a guerra de nação contra nação. É o modo dele corrigir com a vara. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Então, é que os palestinos, os vizinhos ali que estão guerreando contra Israel, os sírios, eles estão combatendo para que destrua Israel. E isso vem de Deus mesmo, porque Israel não recebeu o Filho de Deus como Salvador. Eles estão esperando que o Filho de Deus venha nascer de uma linhagem diferente, não da linhagem de Davi, coisa tal. Eu fiquei admirada há pouco tempo atrás, que eu vi uma reportagem de que um repórter, ele entrevistava as pessoas acerca do Senhor Jesus. E eles falavam que não acreditavam mesmo que aquele homem que veio era Jesus, que era Deus. Eles estavam esperando o Messias chegar. Então, esse povo de Israel, como diz aqui a palavra, só um resto se converterá ao Senhor. Só um pouco. Não é todos que se convertem em Israel. Nem todos que são de Israel são israelitas, né? Que, na verdade, quando saíram do Egito, saiu uma mistura de gente no meio, né? Então, tem uma misturaiada. Então, um vai passando para o outro, a incredulidade, a idolatria. Porque esses meninos aí que foram entrevistados, essa geração que foram questionada pelos repórteres, são moços novos, mulheres novas. Então, porque os pais ensinaram eles que esse Messias aí não tem nada a ver com Deus, entendeu? Então, o Senhor fala, né? Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Então é pouca gente, porque são obstinados de coração. A gente lê na Bíblia, a gente vai vendo que o povo de Israel, duros de coração, e não é de hoje, é de anos e anos. Tanto é que teve aquele espaço de 450 anos que Deus não falava mais com Israel. Deixou, abandonou. E não só Israel, como a terra toda. Porque Deus, Ele mandava os profetas,
levantava os profetas de madrugada para poder exortar esse povo. Esse povo não estava nem aí com as coisas de Deus. Aí Deus abandonou. Está escrito que quando ele olhou para a terra, ele não viu um justo sequer. Depois de 400 e poucos anos, foi aonde ele viu o Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio brilhar nessas trevas, que o povo estava andando desgarrado como ovelhas, que não tinha pastor. E aí então Deus, por conta das promessas, por conta do plano de salvação para o ser humano, foi onde ele introduziu seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse remido por ele, para que hoje nós possamos ser um só, em espírito e verdade. Eu, o irmão lá da China, o irmão lá do Egito, o irmão lá da Síria, aí formamos uma igreja, um povo, uma nação santa, certo? Uma geração eleita, um povo peculiar, um povo que realmente teme a Deus, um povo que realmente aceita essa união de Cristo, o perdão de Cristo. Glória a Deus. E nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre tanto em Israel. Olha aí, eu vou te ferir com vara, né? Da maneira do Egito, porque daqui a bem pouco te cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. E olha só que matança, gente, quanta gente morrendo aí por conta de rebeldia de Israel, né? Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horeb, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Lembra de tudo aquilo que aconteceu, né? Na matança de Midian, aquelas coisas todas, né? Então a gente vê que o próprio Deus, muitas das vezes, ele mesmo agia. Ele abria a terra, engolia várias pessoas, 20.000, era assim. Então, porque tem coisa que Deus não suporta, não, né? E aconteceu, no 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, só que Deus, como eu sempre digo, né, Ele é justo. Ele está olhando para os que se convertem. Ele está olhando para os contritos de coração. Ele não é injusto. Ainda que no meio da rebeldia, no meio de um povo terrível, há os resíduos. Os resíduos são os restos, os poucos que ficam, né? Deus é maravilhoso. Quando Elias, houve aquela guerra terrível ali no Monte Carmelo, ali junto com aquele povo terrível de Jezabel, né, que ele pediu para Deus mandar fogo, e Deus mandou fogo, consumiu o holocausto. Aí Elias matou os profetas de Baal, e Elias falou: eu fiquei só, Senhor, e a Jezabel está me procurando para me matar. Aí o Senhor disse: Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o seu joelho perante Baal. Então, tem um resto, né? Tem um povo que teme a Deus. Tem um povo que observa a lei de Deus. Não é verdade?
Então, por causa desses resíduos de gente, esse pouco que se converte, Deus, Ele cumpre as suas promessas na vida dessas pessoas. Às vezes a pessoa, é só ela que serve a Deus na sua casa. É difícil, mas por causa dessa pessoa, muitos outros são poupados, né? E aqui a gente vê que é por causa da unção, o jugo é quebrado, né? Então vamos pedir para Deus nessa manhã que a gente seja enquadrado nos resíduos, nesse pouco, e que Ele venha encher nós da sua unção, da sua graça, para nós não ser como os demais, arrogantes, soberbos, e cair na espada do Senhor Jeová. Porque aqui a gente está vendo que uma determinação está aí, né? Está declarada guerra nesse mundo. A guerra está aí patente para todo mundo ver, né? Coisas terríveis estão sendo preparadas para a terra, para o povo que está na terra. Coisas terríveis. Mas devemos nos ficar junto de Jesus, para que Ele venha nos esconder no seu esconderijo e a gente não ser atingido com os demais rebeldes, né? Para que a gente não venha estar no meio deles, dessas pessoas que precisam de Deus e endurece o coração. Necessita de Deus para respirar e pisa em cima das promessas do Senhor. Precisa de Deus para sobreviver na terra, mas não abre mão do pecado. Está por aí pintando e bordando, né? Jesus está chegando. Quantos estão alimentando o seu coração com tantas coisas ruins, né? E o Senhor está chegando. Ele está chegando aí para fazer justiça e juízo na terra. Onde vamos ficar? Não é verdade? Verso 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. E aí a gente tem que pensar no nosso futuro. Aonde é que nós vamos passar a eternidade, né? E ele diz assim, daqui a pouco, bem pouco, se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Aí você diz assim, ai, não, imagina, Deus é amor. Ele é amor, então que quer dizer que então as pessoas podem zombar, escarnecer, blasfemar, pisar no sangue dele, está tudo certo? Lógico que não, né? Se nós, seres humanos, não aceitamos esse tipo de coisa para a nossa vida, porque o próprio Deus vai aceitar, não é verdade? Ele diz assim, daqui a pouco a minha ira vai se cumprir, né? O Senhor dos Exércitos suscitará isso. Mas só que ele não é injusto. Aqui a gente está vendo que no verso 27 ele diz assim que a sua carga será tirada do seu ombro. Então, para os que servem ao Senhor, obedece a sua voz, a sua carga será tirada do seu ombro, né? O jugo do seu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Então aí, tá vendo? Vale a pena nós buscarmos a Deus, buscar a sua unção, o seu Espírito Santo, para que toda carga
seja tirada do nosso ombro esse peso que está aí sobre toda a terra, esse mal. As pessoas estão tensas, as pessoas estão preocupadas, estão estressadas, preocupadas com os filhos. Que será dos filhos? Que será dos netos? Guerras, rumores de guerras. Através das guerras vem a fome, vem peste, vem enfermidades pelo ar, por conta que eles contaminam o ar, por conta das radiações, das bombas, né? Que será desse futuro, né? Então, a gente precisa se agarrar com esse Deus que pode quebrar o jugo, que pode nos esconder no seu esconderijo até que passe as calamidades, né? Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Você está entendendo? Então, ele levanta um homem poderoso na terra para executar essas coisas. Ele levanta um rei, né, um presidente, para executar a sua palavra. Porque o povo, gente, está desse jeito. Deus está dando as promessas, enviou seu Filho para nos remir da perdição. E o povo não está nem aí, o povo quer comer, beber e folgar. Fala que vai ter uma oração na igreja. Vamos chamar o povo para jejuar e orar para você ver. O povo fica com raiva de você. Mas fala que vai ter um grande churrasco, fala que vai ter comida, pizza, bebida, né? As pessoas vão te amar, né? As igrejas enchem quando diz de comida e bebida, quando se diz coisas carnais. Você está entendendo? Então, o povo, eles querem comer, beber e folgar. Não quer renunciar, sacrificar, se santificar, agradar a Deus, tirar as maldades do coração. Muitos e muitos querem ser alimentados a sua carne, né? O desejo da sua carne, a concupiscência, quer ficar falando iniquidades, sentar nas rodas para dar risada, falar mal um do outro, blasfemar das dignidades. É isso. Se sente feliz. É uma união. Ai, somos unidos. Por que somos unidos? Porque a gente come, bebe e conta piada. E dá risada e gargalhada. Né? Então, isso não provém de Deus. Isso é carnalidade. E aqueles que se inclinam para a carne é inimigo de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. É morte. A inclinação. Imagina a pessoa viver totalmente na carne, né? Então, Deus, aqui a gente está vendo, Deus não é brincadeira. A sua palavra não é brincadeira. O que diz respeito à obra de Deus não é brincadeira. E muitos estão levando de qualquer forma. Até chegar esse dia que o Senhor diz aqui, ó, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. O pecado gera morte. O pecado não é só adulterar, não. Pecado não é só mentir, não. Tem muita coisa aí.
Muita coisinha aí que a gente fala que não tem problema, não. Sabia que se nós ficar defamando o próximo, nós não entraremos no reino dos céus? Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem morará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração e que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E o que mais a gente está vendo aí é fofoca, mentira, defamação, um puxando o tapete do outro, é irmão contra irmão, é reino contra reino. Está aí. E o Senhor diz que esse tipo de gente não vai entrar no seu reino, porque o seu reino é paz, é alegria, amor e união. Se nessa terra a gente não consegue conviver com nossos irmãos, sem precisar ficar maltratando, sem precisar ficar levantando mal contra o irmão, a gente não vai entrar no reino do céu, não adianta. E tem muitos caminhando em passos largos para o inferno, porque não consegue perdoar de coração. Quer ver a pessoa derrotada, quer ver a pessoa lá embaixo, está desejando mal para a pessoa, né? Que situação. Eis que o Senhor... Então, vamos terminar por aqui, né? Eu quero ler o 11, verso 4, que diz assim: mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, o que é o ímpio na mão de Deus? O que é um ser humano na mão de Deus, gente? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa se decidir. Ou a gente vai ou a gente não vai. Ou a gente entra pelo caminho certo, ou a gente vai pelos atalhos e a decepção é grande, né? Mas vamos ficar aqui com a palavra do Senhor, porque o Senhor diz que os resíduos se converterão. Os resíduos de Jacó vai se converter ao Deus forte. Então, que nós sejamos parte desse resíduo, que nós sejamos parte desse povo peculiar, que a gente venha entrar para essa fileira dos santos, né? Para que a gente seja salvo, seja abençoado, para que todo jugo saia da nossa vida, do nosso pescoço, do nosso ombro, né? Qual é o jugo que te prende, não é verdade? Qual é o tipo de canga que está carregando no pescoço? Vamos tirar isso e vamos ser livres, andar com Cristo de cabeça erguida, esperando a sua volta, que pode ser qualquer hora, a gente não sabe. A gente não sabe que hora que Ele vai chamar a gente. Podemos cair, né? Mas assim que se nós cairmos, estaremos sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos, fica com essa palavra. Vamos meditar, né? E aceitar o Senhor como nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus, o justo Cordeiro.